E aí, galera, tudo bem? Hoje eu volto a falar de coesão textual. Isso aí, coesão. E eu vou falar de pronomes. Uma aula bem importante para vocês se você quer realmente aprender e melhorar a forma de produzir textos. Vem comigo e vem pro Enem! Bem, galera, bem-vindos para a Missão Enem. Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de português, literatura, e hoje vou falar de um assunto que interessa muito a galera que está querendo melhorar a sua redação, principalmente na questão do uso da linguagem, a parte de coesão, coerência, que é algo muito valorizado nas redações e, claro, ajuda na compreensão textual também. Então, vamos começar a aula de pronomes, é uma aula longa. Deixa eu esclarecer o seguinte, eu fiz um vídeo em que eu estou usando vários quadros aqui. Eu decidi falar de pronomes como um todo. No entanto, a aula ela ficará focada em apenas alguns casos específicos. Então, assim, os casos específicos que nos interessam para o Enem, eu vou falar. Os outros casos que eu pular, eu vou, assim, citar, mas eu não vou ficar comentando, é porque não são importantes para o Enem. Mas que você pode pegar, ficar estudando posteriormente, se você está no colégio, se você vai fazer concurso, se você vai fazer uma prova que não seja o Enem, isso pode ser importante. Como aqui o nosso objetivo é o Enem, eu vou me ater àquilo que conta mais para o concurso. Já quem vai fazer concurso militar, concurso público ou fazer simplesmente uma prova na escola, pronomes aí tá completo para você, tá bom? Então, vamos lá, só para poder esclarecer isso. Qual é o conceito de pronome? Pronome é a palavra, é uma classe gramatical que ela tem a função de substituir ou acompanhar um substantivo. Ou seja, eu vou encontrar um pronome dentro de um texto em que ele vai justamente ajudar a construir uma coesão sintática, semântica, porque eu vou utilizá-los para poder ajudar justamente o quê? A fazer uma referência da palavra que está sendo citada. Então, se você está escrevendo um texto e você escreve lá que a menina comprou vários doces na loja. Ela comprou vários doces na loja, ponto. Ela não queria chamar a atenção do pai. Veja, eu não quis repetir a palavra menina. O que eu fiz? Eu usei o pronome ela. Então, assim, o pronome, ele está evitando a repetição, ele ajuda na progressão de ideias, ele ajuda você a construir um texto mais rico, mais puro, mais limpo e que faz com que o corretor perceba que você tem noção de coesão. E até eu botei aqui, nessa questão são recursos linguísticos, né, coesão, esse conceito que eu estou botando é um conceito de coesão, é um conceito de que são recursos linguísticos que permitem uma relação lógico-semântica entre partes de um texto. Isso é o conceito de coesão. A coesão sequencial é aquela que a gente estava estudando com conjunções na outra aula. Verbo e conjunção faz uma coesão sequencial porque ele faz uma progressão de ideias. Já a coesão referencial, ele faz aquela questão da anáfora, ou seja, que eu acabei de dar o exemplo aqui, de falar que eu quero escrever um texto, eu falei da menina, não vou repetir a palavra menina, então uso ela. Então, se você diz para mim que a médica foi chamada às pressas, cardiologista especializada em casos de emergência, eu usei cardiologista, mas estou fazendo a cardiologista para fazer referência a quem? A médica. Então eu posso usar um substantivo, posso usar um adjetivo, um pronome, para fazer uma anáfora, ou para fazer uma catáfora, para poder anunciar algo que vai ser dito. Então, a coesão sequencial está na aula de conjunções, que está lá na anterior. Aqui eu vou falar coesão referencial, cujo papel é do pronome. Logo, e do substantivo, do adjetivo também. E aí, os pronomes, o conceito, como eu falei, é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. E aí, qual é a classificação de pronomes? O pronome pode ser pessoal, demonstrativo, indefinido, possessivo, relativo, interrogativo, tratamento. Ele tem várias classificações. O que está em vermelho aí são casos que normalmente são usados na chamada coesão referencial. E aí, nesses casos, eu começo com o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele normalmente é o pronome que indica quem pratica e sofre ação. Então, normalmente o pronome reto, ele pratica ação. O pronome oblíquo, ele sofre ação, normalmente. E aí o que acontece? O eu, tu, ele, nós, vós, eles,
o me, mi comigo, te, ti contigo, ou a, se consigo. Veja bem, esses são normalmente os pronomes que nós chamamos de pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Normalmente você inicia a frase usando pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eu tenho o pronome oblíquo, eu vou usar o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo. Normalmente esses pronomes eles aparecem após o verbo, eles não iniciam a frase. Então, vou lá, me chama de ladrão. Você fala, mas você não escreve. Na redação isso é perda de ponto. Isso daí, se você ficar fazendo muitas construções, colocando esse desvio, ele vai descontar ponto. E aí eu botei algumas frases do tipo, a menina amava o vizinho. Ela fazia declarações em silêncio. Veja, o ela está retomando menina. O vizinho era violento. Isso não o impedia de colocar fotos gentis na rede. Veja bem, o vizinho era violento é uma afirmação, é uma informação. Isso está o quê? Se referindo à declaração anterior. O vizinho era violento. Ela conversava consigo. Quer dizer, eu falei do isso aqui, estou falando do isso. Isso não o impedia, o pronome pessoal aqui no caso é o, perdão, desculpa. Estou aqui com uma coisa, porque o isso retoma, ele faz aqui uma anáfora dessa informação e não impedia ele. Ele quem? Ó, esse o está retomando vizinho. Então, o o aqui é um pronome oblíquo, átono. Por que átono? Porque não é regido pela preposição. Se você bota a ele, com ele, para ele, aí é tônico. Aqui, como é o, ele não é regido por preposição, então ele é átono, porque não é regido por preposição. Então o faz uma referência a vizinho. Ela conversava consigo durante as noites de lua cheia. Veja que o consigo, pessoal, é muito interessante isso, eu só uso consigo se o sujeito for ele ou ela. Ele falava consigo, ele conversava consigo, ele brigava consigo. Eu não posso falar, eu quero falar consigo. Se você está se referindo a uma segunda pessoa, você vai ter que dizer, eu quero falar contigo. Presta atenção nisso, hein? Eles se amam muito. Olha o C aqui. Eles amam um ao outro. O C está fazendo essa coesão referencial. Ela deu-lhe um presente útil. Ela deu um presente a quem? A ele. Ana ouviu sem medo. Veja, os pronomes aqui, o pronome o sendo usado. Então, assim, o pronome oblíquo ele tem um papel muito importante, ele faz parte do predicado, ele normalmente indica quem pratica ou quem sofre ação. Então, são casos que você tem que prestar atenção no seu uso. Outro é o pronome possessivo. Pronome possessivo, a pessoa egoísta, normalmente ela tende a usar muito pronome possessivo, do tipo meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas. E aí, o que acontece? Toma cuidado, porque normalmente o aluno usa o pronome possessivo, ele comete um erro que se chama ambiguidade. Como assim? Pedro discutia com Bia seus resultados nas provas. Você escreve isso aí, um leitor desavisado vai escrever, vai ler, vai chegar aqui, não vai prestar atenção em nada. Mas um leitor mais atento, ele pergunta, vem cá, seus resultados? Resultados de quem? De Pedro, de Bia ou dos dois? Eu não sei. A frase, do jeito que está escrita, eu posso entender qualquer coisa. Então, o que acontece? Eu quero desfazer. Como é que faço isso aí? Pedro discutia com Bia os resultados dele, Pedro, nas provas. Ah, Pedro discutia os resultados dela, Pedro discutia os resultados de Bia, os resultados dela nas provas. Ou Pedro discutia com Bia os resultados deles nas provas. Então aí eu já sei que é o resultado dos dois. Então assim, pronome possessivo, ele é usado, tem que ser usado com moderação e com muita sabedoria. Sempre que eu tiver Pedro, Luiz, Ana e Maria, se eu tiver duas pessoas e eu vou lá, Ana e Maria falavam dos seus namorados. Ou falavam do seu namorado. Ah, falavam do seu namorado? Namorado de quem? Tá? Essa frase não está muito clara. Então o uso do pronome possessivo é problema. Pronome demonstrativo quer em tudo quanto é prova, principalmente prova de concurso. Quem vai fazer prova de concurso toma cuidado, porque na prova de concurso o que vai acontecer? Normalmente o cara vai botar para você o pronome demonstrativo
que pode indicar tempo, lugar ou pode estar indicando aí, no caso, coesão textual. Quando indica tempo, normalmente você usa o este para presente e futuro próximo. Se você usar esses, no caso, o esse, normalmente indica passado recente ou futuro próximo. E você ainda pode usar o aqueles para indicar passado distante ou futuro distante. Então, a pessoa nem sabe, mas quando eu falo este dia será bom, eu estou falando do presente. Esse final de semana será bom. Veja bem, esse final de semana, porque eu estou usando esse, que é um futuro próximo. Esse final de semana foi bom. Eu estou me referindo a um passado recente. Agora, aquelas férias foram boas. Veja bem, não foram minhas férias próximas, foram férias distantes. Então, veja bem, essa ideia do tempo, o pronome pode me dar uma localização temporal. Mas eu posso ter uma localização espacial, tipo, este livro é meu. A pessoa já sabe que o este livro é meu, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo falar para o candidato, eu estou querendo falar para o aluno que o livro está próximo de mim, que estou falando. Se eu falar que esse livro é meu, vai dizer que o livro está próximo da pessoa com quem eu falo. E aquele livro é meu. Eu estou falando, no caso, um livro que não está próximo de mim, nem do meu interlocutor. Então, eu estou querendo dizer que ele está distante. Então, veja bem, este próximo de quem fala, esse próximo da pessoa com quem falo, e o aqueles distante das pessoas que se falam. Já a coesão, enquanto elemento coesivo, o time venceu. Essa é a notícia. Veja, o essa está retomando o time venceu. Por isso que ele é anafórico. Esta é a notícia. O time venceu. Veja, por que eu usei o esta agora? Porque eu estou me referindo a algo que vai ser dito. O time venceu. Ana e Pedro trazem notícias novas. Este está se referindo a Pedro. Conseguiu um emprego. Aquela, uma vaga na UF. Porque eu usei o aquela para me referir ao nome Ana, que vem antes de Pedro. Então, quando eu tiver dois referentes, dois sujeitos, eu uso este, esta para o mais próximo, aquele e aquela para o mais distante. É o caso aqui. Isso aí em redação funciona, que é uma maravilha. Já o pronome interrogativo, você tem que saber que ele é usado em frases interrogativas. Então, qual é o seu nome? Quem é você? Quanto custa isso? Veja bem, são frases que podem ser usadas tanto para frases interrogativas, é raro você usar na redação, mas é importante você reconhecer quando isso acontece dentro do texto. E aí, ele sempre vai ser usado o quê? Em perguntas, por isso que é interrogativo. Agora, pronomes indefinidos é um pronome que a gente tem que tomar cuidado com o uso. Porque quando você fala que o pronome é indefinido, ele vai estar normalmente ao lado de um nome, ou pode aparecer sozinho, mas ele não define a ideia, o substantivo, ou ele não define a informação. Quando você fala assim, outros amarão Ana, veja bem, outros, que outros? Outros. Quer dizer, eu estou usando um pronome indefinido. Alguém ligará para mim. Quem? Alguém. Eu posso ter ideia de quem eu gostaria que ligasse. Mas eu estou falando que alguém, então não estou deixando claro quem é essa pessoa. Então aí você tem esse caso de que nós chamamos de pronome indefinido. Então outro, certo, alguém, ninguém, algum, pouco, muito, bastante, são pronomes que não definem nada. E aí eu botei aqui o cuidado, né? Alguma pessoa virá. Eu tenho certeza de que alguém vai aparecer. Agora, quando eu falo pessoa alguma virá, aí eu tenho que ver justamente o quê? Eu estou negando. Veja, se eu boto o alguma antes do nome, tem um valor de afirmação. Se eu boto após, tem um valor de negação. Certas pessoas são boas. As pessoas certas são boas. Certas pessoas é pronome indefinido, mas as pessoas certas passou a ser adjetivo. As pessoas corretas. Bastantes pessoas são inconvenientes. Veja, esse bastantes está se referindo a pessoas e poderia ser usado como muitas. Então, ó, muitas pessoas, bastantes pessoas, cada um pode fazer o que quiser. Veja bem, cada um, quem é esse cada um? Eu estou indefinindo.
Então, o pronome indefinido também pode ser usado no texto, mas é muito mais importante você saber se ele é pronome indefinido, como usá-lo, para que você não cometa, de repente, um desvio ou que você acabe comunicando algo que você não gostaria. Tem um pronome de tratamento, que indica normalmente o uso do você, senhor, vossa excelência, vossa magnificência, que é uma coisa muito de concurso público. Mas aí eu tenho o uso do pronome relativo. O pronome relativo, para quem vai fazer concurso, é fundamental. Por que o pronome relativo é fundamental? Porque o pronome relativo ele substitui um substantivo que foi dito antes. Então, quando você diz para mim que o livro que comprei é caro, veja bem, o livro é caro. Que livro é caro? O que comprei. Esse que está retomando o livro. Então, eu comprei o livro. O que pode ser substituído sempre pelo qual. Eu até botei aqui o exemplo, aqui no caso, né? O time que venceu o campeonato teve muita sorte. O time, o qual... Veja, esse qual está retomando o time, porque foi o time que venceu. Você tem que prestar atenção, nesses casos, em regência. Como assim em regência? Posso elogiar o trabalho a que me referi. Veja, o que está aqui, ele é pronome relativo. Só que a oração, ela começa a que me referi. E esse a é uma preposição. A questão é, esse a, quem é que está mandando botar esse a aqui? Posso elogiar o trabalho. Ninguém está regendo preposição, ninguém está mandando usar a preposição a. A que me referi? Eu me referi a algo, eu me referi a alguma coisa. O verbo referir rege preposição a. Então você tem aqui justamente o quê? Eu tenho o que eu vou chamar aqui de preposição mandada pela regência verbal, que é ordenada pela regência verbal. Então, regência verbal, pessoal, ela determina qual a preposição, ou se não há preposição, de acordo com a regência do verbo, ou com a transitividade do verbo. Veja a frase aqui de baixo. As informações de que preciso são censuradas. Veja bem, as informações são censuradas. Quaisquer informações são censuradas? Não. As de que preciso. Quem precisa, precisa de algo. Eu preciso de quê? Eu preciso das informações. Então esse que aqui, ó, ele é anafórico, porque ele está retomando informações. Aí vem o uso do cujo, que muita gente fala assim, eu tenho um sonho de consumo é usar o cujo na redação, mas eu não sei usar. Então vamos ver aqui. Durante a chuva, a igreja, cujo sino é antigo, ficou fragilizada. Veja bem, a igreja ficou fragilizada. Veja que o cujo está entre igreja e sino. Igreja e sino são dois substantivos. E o cujo está no meio dele. Ora, o sino pertence a quem? A igreja. Então, o sino é o sino da igreja. Sempre que eu usar o cujo, você normalmente vai estar dando uma ideia de posse. Um substantivo tem posse sobre o outro. Então, a bolsa, cuja dona, então, dona da bolsa. O carro, cujo dono, cujo proprietário, quer dizer, o proprietário do carro, cujo dá essa ideia de posse. Então, fica atento, vai usar o cujo, vê se tem um substantivo e outro substantivo. Porque o cujo fica entre dois substantivos e um substantivo vai dar ideia de posse em relação ao outro substantivo. Portanto, fique atento e aprenda e veja os casos que use. Aí, vem aí o caiu no Enem. Como é que esse assunto caiu no Enem? Você está falando sobre isso? Pô, tem professor que diz que não cai gramática, que não cai, eu não preciso estudar gramática para o Enem. Eu estou mostrando para vocês que algumas questões de gramática são cobradas. E eles não falam abertamente em gramática. Como aqui, ó, há elementos de coesão textual que retomam informações do texto. Olha aí, a questão da anáfora. Vai retomar palavras do texto e outros que as antecipam, a catáfora. Nos trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é... Então vou ter que ler o texto, tem jeito. Apesar de não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de, gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos ali nos primeiros dias. Se então, com a convivência,
vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa da estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora, convoque o amor para resolver a encrenca. Bem, texto da Marta Medeiros. Marta Medeiros é belíssima, né? Ela tem umas sacadas geniais, essa coisa, o olhar do cotidiano e colocar isso no texto, não é para todo mundo. É isso que faz o cronista ser genial. Veja bem, eu sei que o isso normalmente retoma o que vem antes. O essa também. Então ele está querendo que vem, eu estou usando uma palavra para poder se referir ao que vai ser dito. Então o isso, o essa, normalmente retoma o que vem disso. O que vem antes. O que também costuma ser anafórico, retoma o que foi dito antes. Eu ficaria com a A ou com a D. A ou a D, uma das duas. E aí eu vou pesquisar aqui. Apesar de. Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Aí, gentileza, humor. Daquilo que é fácil, aí ela abre 2 pontos, bota gentileza, bom humor, inteligência. Então o daquilo está anunciando o que vai ser dito depois de 2 pontos. Por isso, a resposta é a letra A. E o lá, aqui no caso, deixa eu ver aqui onde está o lá aqui. Em estoque, uma pessoa e resolve conquistá-la. O lá está se referindo à pessoa que veio antes. Então não podia ser também a D. Então a resposta é a letra A, porque o daquilo está se referindo ao que vai ser dito depois desses 2 pontos aqui. Por isso, resposta à letra A. Na 2, Paris, filho de rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixar à porta dos seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram o presente para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu o presente grego. Marcelo Duarte, livro dos Guia dos Curiosos, é de onde ele está aí colocando. E você vê aqui, a pergunta é, puseram no. O no está se referindo a quem? Quando eu li a frase eu falei, os troianos felizes com o presente. Qual era o presente? O cavalo de madeira. Puseram no, então quer dizer, puseram o presente, o cavalo de madeira, por isso que a resposta é a letra E. Tá vendo como é que quando você entende o que é um pronome e como ele é usado para construir um texto, a coisa fica mais fácil para ser compreendida? Esse que é o segredo. A terceira questão que eu separei para vocês diz o seguinte: Manuel Bandeira, filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos da arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra. Então, em seu humor lírico, haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa cocanha perdida, Passárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos. Revista da Língua Portuguesa, número 40, pena que essa revista acabou. Coesão do texto é construída a partir de que, como a questão é de pronome, né, você vai ver que ele vai usar sua poesia, aí depois ele vai falar aqui no caso, sua obra, seu humor lírico, tudo para falar de Manuel Bandeira. Então ele usa sua para falar de Manuel Bandeira, a obra de Manuel Bandeira, então é sua. Seu humor lírico é o humor de Manuel Bandeira. Depois ele coloca aí, né? Poesia sempre certa da morbidez, tradutor de autores, esse nosso Manuel, esse
está fazendo referência ao que foi dito. Nosso também. E tem aí, no caso, tarefas... Depois que ele mesmo, olha só, a coesão do texto é construída pelo uso de pronomes. Ele usa pronomes possessivos, ele usa pronome demonstrativo e pronomes pessoais para retomar e fazer referência ao manual. Logo, para que serve o pronome? Por que eu preciso conhecer o pronome? Para usá-lo na minha produção textual. Coesão e coerência custa muito ponto na prova de redação. Saber usar é algo essencial. Busque novas questões, busque mais questões, tem mais questões na prova. Eu botei 3 aqui, porque a aula eu sabia que a aula ia ficar longa, ia ficar cansativa. Mas é algo que você precisa treinar, principalmente para a sua redação. E com certeza você vai acertar e melhorar. Pessoal, dá um like aí na aula, toca o sininho, se inscreva no canal. As aulas, elas precisam de gente circulando por aqui. Então, indica para o seu amigo, indica para o seu colega e vamos juntos rumo à aprovação. Beleza? Até a próxima, a gente se encontra.